Olá pessoal, tudo bem? Passando bem rapidinho aqui, vou dar uma treinada, mas antes quero comentar bem rapidinho um vídeo que o ex-prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, fez, falando sobre direita e esquerda e alguns possíveis erros conceituais que talvez ele tenha cometido. Bom, o ex-prefeito Clésio Salvaro, ele faz uma crítica dizendo que a esquerda defende programas sociais, exemplo de Bolsa Família. Bom, é errado. Quem defende programas sociais é a direita. Desde o século XVIII e século XIX, os autores do capitalismo, que defendem o capitalismo, eles compreenderam que o capitalismo não tem como absorver toda a mão de obra de trabalho. Ou seja, enquanto que na produção de mercadorias você equaliza oferta e demanda, produzindo mais ou produzindo menos para equalizar, o excedente de mão de obra e o mercado de trabalho que não consegue absorver todo esse excedente, você faz o quê com as pessoas que ficam desempregadas? Você mata? Esse impasse, esse problema, nenhum teórico do capitalismo conseguiu resolver até hoje. Portanto, Stuart Mill, por exemplo, já falava de que o Estado deveria ter programas sociais, pois, ao deixar essas pessoas completamente desamparadas, o próprio sistema capitalista poderia entrar em crise. Aliás, o prefeito Clésio Salvaro se elegeu várias vezes pelo PSDB, partido este que foi do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que implementou diversos desses direitos sociais que a gente vê no Brasil, que depois foi condensado, a exemplo do Bolsa Família. Outro ponto que ele evoca, que ele trabalha, é a ideia de que a esquerda defende impostos, mais impostos. Errado. Errado, absolutamente errado. O que se faz é uma crítica de que no Brasil, a maior parte dos nossos tributos, dos nossos impostos, ele é sobre consumo. Enquanto que um trabalhador médio gasta 30% da sua renda com alimentação, ou seja, no consumo, isso, para um milionário, por exemplo, representa algo em torno de 0,1%, 0,2%. Ou seja, o pobre ele paga mais imposto do que o rico. A tributação ela tem que estar na renda e não no consumo. Portanto, tributar a renda, tributar os mais ricos, a tributação progressiva, ela é uma questão de justiça tributária. Ainda essa ideia de que ao não tributar os mais ricos, isso vai ser benéfico, inclusive aos mais pobres, a própria direita não sabe nem sequer o nome dessa teoria. E o nome dessa teoria se chama teoria do gotejamento. É a ideia de que, ao não tributar os ricos, e se em tese, não vou nem entrar nesse assunto agora, se em tese os ricos geram riqueza, se não forem tributados, eles vão gerar mais riqueza, e essa riqueza vai gotejar, vai beneficiar os mais pobres. Desde 1950, até mesmo nos Estados Unidos, diversos estudos foram feitos e todos provaram que essa teoria é falsa, é errada. Nenhum estudo empírico provou que ao não tributar os mais ricos, isso se reverte em benefício aos mais pobres. Isso está errado. O que aconteceu foi uma concentração ainda maior de renda e de capital na mão dos mais ricos, que de milionário passaram a se tornar bilionários, enquanto que lá na outra ponta explodiu a condição de miserabilidade, de informalidade, de subemprego e de pauperização da classe trabalhadora, o que acaba levando ao problema dos programas sociais, como solução para não colapsar o próprio capitalismo. Portanto, a teoria do cotejamento, de não tributar o rico, é errada. E, por fim, a ideia de que a esquerda defende morador de rua é o oposto. A gente defende a criação de empresa autogestionária, criação de cooperativas, principalmente cooperativas públicas, ou seja, empresas que não tenham donos, justamente para que você tenha uma diretoria que seja eleita e que a renda dessas empresas elas possam se capitalizar e utilizar o excedente para melhorar as próprias condições de trabalho e de salário dos próprios trabalhadores e ainda gerar uma renda extra para o Estado para financiar políticas de infraestrutura e tudo aquilo que demanda na sociedade. E por fim, uma última crítica bem rapidinha. Prefeito Clésio Salvaro, não é só você, várias pessoas já falaram, já cometeram esse erro. Confundir ser de direita com ser pessoa direita, no sentido de ser pessoa reta, proba, honesta, abre aspas, normal. Isso tá errado, mas assim, errado com todas as forças. Ser pessoa de direita não tem nada a ver com ser pessoa direita.
São conceitos completamente distintos, né? Então, não confunda a moralidade ou a falta dela com ser de esquerda ou ser de direita, porque não há correlação nenhuma, né? A direita e a esquerda, na verdade, são conceitos que nascem com a Revolução Francesa, a depender da perspectiva de você defender mais a classe dominante ou defender mais a classe trabalhadora, o que demandaria um outro vídeo que teria que destrinchar um pouco melhor. Por enquanto é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.